Boa tarde, pais, boa tarde, alunos do 8º ano A e B do Colégio Atual. Manuel Messias, vou dar uma outra aula sobre ângulos que ainda estão havendo dúvidas, certo? Primeira coisa, ângulo reto. Ângulo reto, ele é formado por duas retas perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus. Se vocês se lembram, eu pedi a vocês para comprar um transferidor quando a gente começou a falar sobre ângulos, certo? E é muito importante para que aprenda, é necessário o transferidor, certo? Então essas duas retas formam um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Agora, o que acontece? O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são aqueles ângulos cuja sua soma resulta em 90 graus. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 40 graus numa reta perpendicular, numa semirreta perpendicular que faz 90 graus. Então, qual vai ser o ângulo complementar de 40? Ó, eu tenho que encontrar um valor que, somado a 40, ele seja igual a 90 graus. Uma equaçãozinha de primeiro grau. 40 mais x igual a 90 graus. O que acontece, ó, na equação? Os números vão para a direita, então x vai ser igual a 90 graus menos 40. X vai ser igual a 50 graus, certo? Ângulo complementar tem a ver com ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E o ângulo suplementar, ou ângulo raso, é aquele ângulo que juntos somam 180 graus. Vamos lá? Aqui, ó. Eu tenho aqui um ângulo de meia lua, meia volta, meia lua, um ângulo raso. Tudo isso aqui a gente chama o ângulo de 180 graus, ó. Ele vai de um lado ao outro da reta, certo? E a soma de dois ângulos para somar 180 graus é chamado de ângulos suplementares. Ó, se eu tenho aqui, ó, um ângulo de 60 graus, qual vai ser o suplemento para que ele chegue a 180 graus? A gente volta para aquela equaçãozinha de primeiro grau, ó, que tem que relembrar. Eu tenho aqui, ó, 60 mais um determinado ângulo vai dar igual ao ângulo de 180 graus. Quando tem letras e números, os números passam para a direita. Então, x vai ser igual a 180 graus menos 60 graus. Quanto é que dá isso aí? X vai ser igual a 120 graus. A soma dos ângulos tem que fazer 180 graus. Tem que totalizar 180 graus. Então, se esse ângulo é de 60, esse de cá é de 120 graus. Isso é muito importante para o próximo assunto, que são retas paralelas atravessadas por uma transversal, certo? Então, vamos lá. Vamos a ele. Ó. Primeiro exemplo de retas paralelas cortadas por uma reta transversal.
Ó, reta paralela. Eu tenho uma reta, duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Aqui eu tenho 4 ângulos, 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo eu também tenho 4 ângulos, 1, 2, 3, 4. No nosso assunto de reta, a gente estudou isso aí também, tá certo? Então, vamos lá. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Primeiro caso, ângulos correspondentes. O que é que quer dizer isso aqui, ó? Que esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse de baixo é igual a esse, e esse daqui é igual a esse, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Para mim descobrir a medida dos 8 ângulos, é necessário que eu saiba a medida de um, ou então faça uma equação. Se no exercício tiver a medida de um, como vai ser esse caso que eu vou dizer agora, fica simples, ó. Esse ângulo aqui tem 50 graus. Se esse ângulo tem 50 graus, eu posso encontrar a medida de todos os outros. Por quê? Expliquei a vocês há 2 ou 3 minutos atrás que a soma de dois ângulos rasos ou ângulos suplementares, ângulos de meia-lua, são 180 graus. Ó, então, que ângulo eu adiciono a 50 para formar 180? É um ângulo de 130 graus. Ó, agora vamos lá. Outro conceito da aula passada, ângulos opostos pelo vértice. Ó, o vértice é esse encontro. Então, esse ângulo é oposto a esse. Se esse é oposto a esse, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Ó, esse outro ângulo aqui, ele é oposto a esse, ó, oposto pelo vértice. Se é oposto, é congruente, ele tem a mesma medida. Agora aqui, ó, ângulos concorrentes. O que acontece nos ângulos concorrentes? Todos os ângulos têm a mesma medida. Então, se esse é 50, esse é 50. Se esse daqui, que corresponde ao de cá, tem 50, esse daqui também é 50. Esse daqui, ó, de cima, o de cima desse, corresponde de cima do lado esquerdo, corresponde a esse de cima do lado esquerdo. Também tem 130 graus. Ó, esse de baixo do lado direito corresponde ao de baixo do lado direito. Tem 130 graus. Então, aqui, ó, a gente utilizou o conceito de ângulo suplementar, utilizou o conceito de ângulo oposto pelo vértice e utilizou também o conceito de ângulos correspondentes. O de cima do lado direito é igual ao de cima do lado direito, o de cima do lado esquerdo é igual ao de cima do lado esquerdo. De cima que eu falo, pessoal, é da reta, ó. Em cima da reta do lado direito, em cima da reta de baixo do lado direito. Mesma medida. Em cima da reta do lado esquerdo, que a reta está cortada por uma outra, é igual ao de baixo também, que é em cima cortado por uma outra. E assim, ó, o de baixo do lado direito igual ao de baixo da outra reta do lado direito, o de baixo do lado esquerdo igual ao de baixo do lado esquerdo. Agora é importante entender esse conceito de ângulo suplementar, de ângulo complementar, de ângulo congruente. Ó, congruente, mesma medida, certo? Outro conceito de ângulos. Ângulos alternos, ó. Ângulos alternos. Por que alternos? Ângulos são alternos porque eles estão em lados alternados, ó. Lados, duas retas
cortada por uma transversal. Se estão alternos, estão em lados alternados. Lado direito, lado esquerdo. E quando é que é interno? Quando está entre as retas, ó, retas RS. Se está dentro das retas, é interno. Se está para o lado de fora das retas, é ângulo externo. Tudo bem? Tudo bem. Então, alternados de lados diferentes. Ó, tá do lado interno, só que esse ângulo ele está do lado direito e esse está do lado esquerdo. Quando acontece isso, pessoal, isso quer dizer o quê? Que eles são congruentes. Esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida desse aqui. Então, se eu souber que esse ângulo aqui é de 80 graus ou de 100 graus, esse daqui também é de 100. E através disso aí a gente já consegue encontrar os 8 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Através da medida de um ângulo, a gente consegue encontrar a dos outros, certo? Vamos lá. Alternos externos. Por que alterno? Porque um está do lado direito e o outro do lado esquerdo, certo? E externo por quê? Porque não está dentro da reta, está do lado de fora da reta, certo? Então, ângulos alternos externos, eles também são congruentes. A medida desse ângulo é igual à medida desse aqui, ó. Alterno do lado de fora, né? Alterno de lados alternados, externo do lado de fora. Um à direita, um à esquerda. Eu já sei que são ângulos alternos. E então do lado de fora são alternos externos, certo? Por último, ângulos colaterais. Colaterais já está dizendo, do mesmo lado. Os colaterais, da mesma forma, eles podem ser internos, colaterais do mesmo lado, internos do mesmo lado direito, né, e dentro das retas, ou então alternos, ó, ângulos colaterais que estão do mesmo lado, todos dois estão à direita da reta, tá vendo? Todos dois, eu pintei aqui para facilitar, os dois ângulos estão à direita da reta, porém eles estão do lado de fora. Nesse caso, eles não são congruentes, eles são complementares. A soma desse ângulo com esse vai totalizar 180 graus. Ó, esse ângulo também é suplementar. A soma desse ângulo colateral, pois estão do mesmo lado, do lado direito, eles são ângulos suplementares. A soma deles tem que dar igual a 180 graus. Isso vocês vão ter que assistir o vídeo algumas vezes, uma vez só não resolve. Tem que assistir o vídeo algumas vezes para lembrar quando o ângulo é alterno, quando ele é alterno interno, alterno externo, quando ele é colateral interno, colateral externo, quando ele é um ângulo correspondente, ou seja, cada lado é igual ao próximo. Então aqui, ó, correspondente. O lado externo desse de cá é igual a esse daqui, ó. A gente verifica o de cima é igual ao de baixo, que esteja na mesma posição. O de cima é igual ao de baixo, que esteja na mesma posição. O conceito de ângulos suplementares, cuja soma são 180, certo? E uma revisadazinha de equações. Agora começando uma revisadazinha sobre equações. Vamos lá? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho que 4x mais 20 é a mesma coisa que 2x mais 100,
certo? O que acontece aqui, ó? Onde tem letras ou números e variáveis ou letras, vem para o lado esquerdo. Onde só tem números, vai para o lado direito. Aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo. Primeiro termo, a gente vai tentar isolar a variável x. Segundo termo, só onde tem número. Então, eu tenho aqui, ó, 4x menos. Outro detalhe, mudou de lado, muda de sinal. Troca de lado, troca de sinal. Aqui é 2x, ele passa para cá como menos 2x. E aqui é mais 20, passa para lá como menos 20. Certo? Então, aqui, ó, 4x menos 2x são 2x. E 100 menos 20 são 80. Eu agora estou aqui, ó, 2 vezes x. Vai passar para o lado de cá. Aqui está multiplicando 2 vezes x. Passa para cá, dividindo. X é igual a 80 dividido por 2. Então, x é igual a 40. Isso aqui, relembrei a vocês como faz uma equação, para agora a gente resolver esses probleminhas aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu quero identificar quem? Eu tenho que identificar y e tenho que identificar os 8 ângulos. Minha obrigação é identificar os 8 ângulos. Pronto, vamos lá. Ó, nos ângulos correspondentes, eu sei que esse ângulo de cima aqui, esse daqui, ele é igual a esse aqui. Então, eu vou armar minha equação, ó. Eu tenho aqui, ó, 3x menos 35 é igual a x mais 35, certo? Relembrando a vocês que onde tem letras onde tem letras para a esquerda, onde só números para a direita. Então, 3x vai ser igual, 3x menos x vai ser igual a 35 mais 35, ó. 3x menos 35 é igual a x mais 35, que eu encontrei na figura, e tenho que saber que ângulos correspondentes, esse de cima tem que ser igual a esse. Se o que eu tenho são esses dois para trabalhar, eu tenho que saber esse conceito de ângulos correspondentes que são iguais. Então, aqui, ó, 3x menos 35 é igual a x mais 35. Então, 3x menos x é igual a 35 mais 35. Esse menos passou para o lado de lá com sinal trocado, e esse x também passou para cá com sinal trocado. Então, aqui eu sei o que, ó? 3x menos 1x, eu tenho 2x. 35 mais 35, eu sei que são 70. O que eu preciso agora, ó? Se o 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. 70 por 2. Então, x vai ser igual a 35 graus. Ó, se x é igual a 35 graus, então vamos lá, ó. Quanto é que vai ser isso aqui? X, que é 35, mais 35. Então, 35 graus mais 35, aqui eu tenho 70 graus. Certo? Vamos ver se está certo. 3 vezes 35, 105. 105 menos 35, 70.
eu sei que esse é igual a esse, então esse aqui também é um ângulo de 70 graus. E agora eu vou usar para vocês o conceito de ângulo oposto pelo vértice. Ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida. Então, y tem 70 graus, certo? Outro conceito de ângulo suplementar. Aqui, ó, se eu tenho uma reta, se eu tenho um ângulo raso ou meia-lua, quem é o suplementar de 70? O suplementar de 70, para fazer 180, são 110 graus, certo? E aqui embaixo, tanto eu posso usar o conceito de ângulo suplementar, como eu posso também usar o conceito de ângulo oposto pelo vértice, que eu sei que dá 110 graus, a soma desses com esses 180, certo? E aqui, ó, se eu tenho aqui 70, eu posso tanto fazer como o conceito de ângulo suplementar, como eu posso também usar o conceito de ângulo correspondente, ó. Se é correspondente, esse é igual a esse, dá 110 graus. O de baixo é igual ao de baixo, dá 70 graus, certo? Esse daqui de baixo também é igual a esse daqui de baixo, que são 110 graus, certo? Vamos para um outro aqui, ó. Primeira coisa a fazer, eu tenho que observar a figura. Eu tenho que aqui, se não está do lado de dentro, não é ângulo interno, é um ângulo externo. Está do mesmo lado, não. Se não está do mesmo lado, ele não é colateral. Ele está, os ângulos estão de lados diferentes, Vamos lá? Então, eu tenho ângulos alternos externos, certo? E eu sei que o ângulo alterno externo, ele é um ângulo congruente. O ângulo alterno externo, ele é um ângulo congruente. E o que é um ângulo congruente, pessoal? Ângulo congruente, ângulos que têm a mesma medida. Então, eu tenho esse ângulo aqui, ó. 3x menos 20, ele é igual a esse daqui, 2x mais 30 graus, certo? Então, aqui, ó, se eu tenho 3x menos 20 igual a 2x mais 30, eu vou fazer aquele velho processo, onde tem números com variáveis, vem para a direita com o sinal trocado, e onde só tem números, fica na esquerda. Ó, 2x veio para cá com sinal trocado, menos 20 foi para lá com sinal trocado, ficou mais 20. Agora eu tenho aqui, ó, 3x menos 2x, eu só tenho um x, o x. E 30 mais 20, 50. Certo? Agora vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes x menos 20. Eu tenho 150, 3 vezes 50, 150. 150 menos 20, 130 graus. Certo? E aqui, ó, 2 vezes 50, 100 mais 30, 130 graus. Agora, o que é que acontece aqui? Vamos analisar. Ângulo oposto pelo vértice, 130. Ângulo oposto pelo vértice, 130. Ó, vértice é esse pontinho onde as retas se encontram. Oposto pelo vértice, do lado contrário. Oposto pelo vértice, do lado contrário. Certo? E aqui vai 130
Cadê? Onde é que eu estou aqui, ó? Para 180 dá 50 graus. Oposto pelo vértice, 50 graus. Aqui, ó, 130. Posso usar o conceito de ângulo correspondente, que essa medida é igual a essa, ou então de ângulo suplementar. 30 mais 50 dá 180. Certo? A única coisa que tem que fazer é relembrar a equação e prestar atenção. Se o ângulo é congruente, se ele é colateral, se ele é suplementar, se ele... Tem que analisar o desenho, certo? Se ele é alterno, se ele é alterno externo, se é interno, alterno, lados diferentes, colaterais, mesmo lado, e aí vai. Ó, um novo desenho aqui, ó. Ó, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho a medida desse ângulo, que é um ângulo correspondente, é igual à medida desse aqui, ó. A medida desse ângulo aqui, esqueçam essa reta, é igual a essa, certo? Então, aqui, ó, vamos aqui. 2x mais x, ó, 2x mais x, que é essa medida aqui, tem que ser igual a essa daqui. É igual a 135 graus. Certo? Então, vamos lá. 2x mais x são 3x. 3x igual a 135 graus. Certo? Agora, o que acontece? Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 3x é igual a 135 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 45 graus. 4 vezes 3, 12. X vai ser igual a 45 graus. Se não tem a prática, o grande conselho, ó, 135 dividido por 3. 4 vezes 3, 12. 13 menos 12 dá 1. Desce o 5, 15. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Dá 0. Certo? Aproveita a quarentena, pessoal. Aproveita aí a pandemia e vamos sair aí craque em tabuada. Tira aí 10 minutos por dia, com certeza vai sair craque em tabuada. Vamos lá? Ó. Aqui, ó. Ó como dá tudo certo. Eu sei que a meia-lua são 180 graus. Se aqui eu tenho 135, aqui eu tenho 45, certo? Somou 180 graus. Agora vamos lá, ó. X aqui. Esse X. Esse X é quem? 45. E 2 vezes X dá 90. Certo? 135. Esse número aqui, esse ângulo daqui é igual ao de cá. Então, aqui tem 45 graus. Certo? Agora, vamos mais aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Se eu tenho que aqui é 135, esse daqui é 45. 135 com 45 são 180. Mas para confirmar, eu ainda tenho que esse ângulo que é oposto pelo vértice também é 45 graus. Certo? E aqui então eu tenho quem? 135. Ângulo oposto pelo vértice. Ou também ângulo complementar.
Vamos agora. Aqui, ó. Eu tenho quem? Ângulo oposto pelo vértice. Esse é o oposto desse, que dá 135 graus. E esse daqui é o oposto desse, que são 45 graus. Tá certo? Ó, pessoal, lembrando aquele conceito de ângulos correspondentes, tem que assistir o vídeo bem mais de uma vez até conseguir gravar o que são ângulos correspondentes, as medidas deles são iguais, ângulos alternos, externos e internos, o conceito de que são congruentes, tem a mesma medida, e os ângulos colaterais, que ficam do mesmo lado, que são ângulos suplementares. Eu não vou mandar a correção agora, para dar mais um tempinho para quem não fez a da semana passada fazer. Mas hoje de tarde eu ainda envio. Valeu? Pronto.